Boa noite a todos, a todas. Boa noite a vocês. É um prazer tê-los comigo hoje, nessa noite. Espero que você tenha tido um bom dia hoje, na graça do Senhor. A sua vida esteja repleta de paz, amor, misericórdia. Que assim seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus. É um prazer estar mais uma vez aqui transmitindo nesses breves minutos algumas reflexões sobre o texto bíblico, e eu convido você a compartilhar com outras pessoas para que eles possam também ser alcançados por essa palavra que Jesus a compara a uma semente que cai em corações férteis. Então, meu convite a você que já começa a entrar na internet, a compartilhar o nosso vídeo, a convidar amigos, a ser semeador da palavra. Então, meu convite é esse para você nessa noite. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Nós temos já há algum tempo falado acerca da principal virtude que um ser humano pode ter, que é o amor. Já olhamos no texto bíblico algumas características que fazem parte do amor ágape, do amor que vem de Deus e que deve estar no coração de todos aqueles que têm fé em Deus e que vive segundo os mandamentos de Cristo. O amor é a virtude mais importante. Essa virtude ultrapassará a morte. Então, que possamos conservá-la, porque é essa virtude que iremos levar para o mundo espiritual. E é ela que nos assemelha de alguma forma ao Deus que é amor. E se somos realmente filhos de Deus, necessário é que tenhamos a mesma característica do nosso Pai. E a característica dele, a principal característica do Pai Celestial, é o amor. Hoje nós queremos refletir brevemente sobre uma desvirtude que não faz parte do amor. Já vimos na semana passada uma delas e na anterior outra. E hoje eu queria debruçar um pouquinho sobre a descortesia, sobre a grosseria, sobre o desrespeito, que vai totalmente contra, em posição totalmente oposta à posição do amor. Ser grosseiro, ser desrespeitoso, não nos enquadra dentro desta virtude que é o amor. E Paulo vai nos falar acerca disso em 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 13, o verso de número 5, ele nos fala sobre essa característica. Deus realmente nos chama, se você é um cristão, para vivermos a verdade, e até mesmo a Bíblia nos diz a falarmos a verdade.
Esta é uma característica de todos os cristãos, não viver na mentira, pois a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. O próprio Cristo nos diz isso. E a Bíblia nos conclama, as Escrituras sagradas nos conclamam a falar a verdade. Mas ela nos diz: falai a verdade, mas falai a verdade no amor. A carta aos Efésios, no capítulo de número 4, o verso de número 15, nos diz exatamente isso. Falai a verdade, sempre, mas falai a verdade no amor, na delicadeza, no respeito. Então, se o amor verdadeiro for exibido, for demonstrado na vida de alguém, o resultado será a cortesia, o respeito, as boas maneiras, a boa educação. Não há amor sem respeito. Onde não há respeito, não existe amor. Onde não existe a delicadeza, o cuidado, também não existe o amor. Hoje eu vi uma ilustração interessante de um autor e de um pastor, que ele disse certa vez que a cortesia é a única virtude, é uma das únicas virtudes, ou é a única, que será praticada no céu. É a única virtude que será praticada no céu. Será que isso é verdade? Eu me pergunto, será que isso é verdade? E parei para pensar, e ele também escreve sobre isso. Ele diz, por exemplo, a coragem. No céu não vai ser necessário ter coragem, porque lá no céu não haverá nada o que nós teremos que temer. E ele continua dizendo no seu escrito: e a esperança? E ele responde: também não. A esperança também não será praticada no céu, pois a nossa vida lá no céu não deixará nada a desejar. E ele prossegue dizendo acerca da caridade. E ele responde também: não, no céu não precisará de caridade, pois não teremos mais fome lá, nem teremos sede lá. E a compaixão? E ele responde negativamente: não, pois não haverá no céu mais choro. E ele conclui dizendo: porém haverá espaço para o exercício da cortesia, o cumprimento amável com a outra pessoa, a saudação de uma pessoa para a outra, o cuidado, o respeito pela outra pessoa. Vivemos um mundo sem cortesia. Cada vez moramos mais próximos, mais juntos, mas esta virtude tão importante do amor está desaparecendo. As pessoas não olham mais para as outras como um fim em si mesmo, assim como Immanuel Kant nos diz.
mas elas olham as pessoas e muitas vezes tratam bem alguém porque eles querem usar essa pessoa como um meio para o seu fim. Mas muitas vezes nós moramos tão perto das outras pessoas e pequenos atos de cortesia, de delicadeza, de respeito nos falha. Vivemos nessa cidade, nessa metrópole tão confusa e corremos e muitas vezes não conhecemos os nossos vizinhos, as pessoas que estão, que vivem porta a porta com a gente. Muitas vezes cruzamos com elas nas ruas e nem mesmo as cumprimentamos. Isso acontece muitas vezes com vizinhos. Mas o problema ainda é mais agudo, mais grave. Pois hoje, muitas vezes, pessoas convivem sob o mesmo teto e não demonstram amor, respeito, cuidado pela outra pessoa. No casamento ou em qualquer outro relacionamento, é muito fácil esquecermos as gentilezas, as cortesias com as quais nos tratávamos, talvez no início desse relacionamento, no início desse casamento, no início da amizade. Então, muitas vezes, com o passar do tempo, o nosso relacionamento com as pessoas, seja com a nossa esposa, com os nossos filhos, com nossos amigos, vão se deteriorando, porque esquecemos as gentilezas, as cortesias que fazem parte da vida e de um relacionamento saudável, de um relacionamento no qual o amor impera. Com o passar do tempo, a maneira como tratamos uns aos outros nos estágios iniciais de um relacionamento pode se deteriorar até que a boa educação, a cortesia, que talvez até proporcionamos a um amigo do trabalho, da escola, um vizinho, às vezes, essas cortesias são esquecidas. Em nossos relacionamentos mais íntimos, mais próximos, para aqueles que estão próximos de nós. Muitas vezes não dizemos um oi, um obrigado. Muitas vezes recebemos uma gentileza de alguém que está conosco e talvez pensamos que não seja mais do que a obrigação dele ou dela. Não agradecemos. Muitas vezes até os nossos pedidos não demonstram qualquer tipo de respeito pela pessoa a qual pedimos algo. Então, nós estamos aqui examinando a descrição de Paulo, que Paulo fala sobre o amor ágape. E aqui, nesse dia de hoje, chegamos à parte, à seção que descreve o que não é o amor. Então, a terceira coisa que o amor não é, Paulo nos diz no verso 5, o amor não se conduz inconvenientemente. Paulo está dizendo, o amor não é grosseiro, o amor não é indelicado, o amor não é desrespeitoso. O amor, na realidade, é respeitoso, cortês,
atencioso e muito bem educado. Quem ama apresenta estas características. Quem não ama vai ao oposto dessas características. Então, o oposto da grosseria é a cortesia, é a gentileza. O amor ágape, o amor de Deus em nós, que vem sobre nós, é marcado por essa cortesia, esse respeito, essa delicadeza. A palavra grega é askemon, para descrever o que o amor não é. O amor não é inconveniente, não é impróprio, não é indecente. Se fôssemos colocar o sinônimo dessa palavra, o sentido da palavra askemon. E essa palavra tem o seu oposto numa expressão que muda apenas algumas vogais. Skelmon, que é adequado, ou constitui uma conduta adequada. A raiz dessa palavra vem de uma palavra grega que nós usamos em português, que é esquema, que se refere à forma, à aparência, ao comportamento externo. A Bíblia, a versão Almeida atualizada, diz: o amor não se conduz inconvenientemente, ou seja, tem um comportamento externo adequado. Todos que amam se comportam externamente de maneira adequada, própria, de maneira decente, ou age com tato. É uma pessoa que age com etiqueta. Mas a tradução literal do texto em grego nos diz: o amor não é sem forma. O amor tem forma. E vemos esta forma na delicadeza, na cortesia. Agir impropriamente ou inconvenientemente é agir sem forma. E literalmente a palavra significa nos dias de hoje agir indelicadamente, agir sem cortesia para com a outra pessoa. Você já viu alguém que parece fazer a coisa errada na hora errada? Alguém que ri no momento em que deve chorar? Ou alguém que repreende quando deve encorajar? Ou grita quando se deve falar baixo com uma pessoa? Tudo isso são respostas inapropriadas para a situação, ou são sem forma, como nos diz a palavra em grego. Na verdade, algumas pessoas fazem essas coisas por nervosismo, né? Não se comportam bem em determinada situação. Por exemplo, a noiva que ri, dá risadinha devido ao seu casamento, sei lá. Isso aí é uma sobrecarga emocional, e a pessoa se comporta assim mesmo no momento solene. Mas o que Paulo está tratando aqui é que algumas pessoas simplesmente não parecem perceber qual é a coisa certa a fazer numa situação específica. Eles são simplesmente grosseiros. Paulo diz que o amor ágape não é grosseiro. É um amor educado, é um amor que se encaixa à situação. Um grande escritor chamado William Buckley traduz
a frase do verso 5, assim o amor não se comporta de forma desrespeitosa, não trata os demais como inferiores. O amor é gracioso. E a graciosidade, a bondade, deve começar com quem está perto, com a nossa esposa, com o nosso filho, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos na igreja, com os nossos companheiros de trabalho. A nossa gentileza, a nossa cortesia deve se manifestar a estas pessoas que estão próximas de nós. Que possamos viver a gentileza, a cortesia, que possamos ter forma daqueles que amam, que tenhamos uma forma do amor e que as pessoas vejam. E, sobretudo, aqueles que estão próximos, o mais próximo de nós. Às vezes tratamos os outros que estão distantes de forma mais polida, educada, do que tratamos os que estão próximos a nós. Que possamos inverter isso, ou melhor, que possamos trazer isso também, sobretudo para aqueles que estão perto de nós. Muita gente, muito cristão, perdeu a oportunidade de testemunhar por conta da grosseria. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele estava escrevendo a uma igreja que realmente necessitava da mensagem. Os cristãos de Corinto eram modelos de comportamento impróprio. Mesmo quando se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, para muitos a Eucaristia, eles eram pessoas egocêntricas, indelicadas. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 21, Paulo nos diz: porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Isso quer dizer, as pessoas não tinham nenhuma etiqueta diante daquela mesa que era feita para a celebração do ágape. Que possamos ser delicados, que possamos ter respeito para com todos que estão diante de nós, que possamos tratá-los com muito respeito e com muito cuidado. Possamos esperar uns aos outros na hora de comer, não somente de tomarmos a ceia do Senhor, mas também nos momentos em que nos encontramos com os nossos amigos, que tenhamos a bela característica da cortesia. Essa igreja de Corinto também, durante os cultos, falavam todos ao mesmo tempo. Não esperavam para que um falasse na sequência do outro. Isso, sem dúvida nenhuma, obstruía toda a comunicação no meio dessa igreja. Paulo escreveu para eles dizendo: se vocês têm amor, vocês nunca serão inconvenientes. Há 3 coisas que devemos saber a respeito da cortesia como resposta de um coração amoroso. Primeiro, que a cortesia é a harmonia do amor. Ela harmoniza o amor. No último versículo do capítulo 14, há uma frase que descreve como devemos agir. 1 Coríntios 14, 40 diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ordem, literalmente. Paulo está dizendo que as pessoas precisam ser feitas
de forma as coisas precisam ser feitas de forma harmônica, na ordem apropriada, na ordem correta. Alguém disse que esta palavra descreve a eterna adequação das coisas. Ela fala da melhor maneira, a forma mais adequada de fazer alguma coisa. A cortesia, o oposto da grosseria, deve ser a característica em nossas vidas, principalmente na vida cristã. A cortesia é como uma cola, que une todas as outras características da nossa vida. Por exemplo, você já conheceu alguém cujo compromisso com a honestidade estava em desacordo, em desarmonia com o seu amor? Alguém que disse assim: eu sou sincero, eu sou direto, eu sou o tipo de pessoa que, quando algo precisa ser dito, eu digo. E muitas vezes a pessoa fala isso com muito orgulho. Muitas pessoas culpam seus temperamentos por isso, mas não tem nada a ver com essa questão. É bom ser honesto, é bom ser sincero, mas quando temos cortesia, quando ela faz parte da nossa vida, ela nos assegura que tanto a honestidade quanto a sinceridade, elas serão mantidas em contexto com as virtudes da sensibilidade, do amor e da preocupação. Sinceridade e honestidade sem amor e sem preocupação com o outro e sem sensibilidade para com a outra pessoa não é um instrumento que levanta, mas é um instrumento que corta, que derruba. É preciso então que a nossa honestidade, a nossa sinceridade esteja mesclada com a nossa sensibilidade, com o nosso amor, com a cortesia, com a preocupação com o outro. Quando você vê alguém dizendo: eu digo a minha opinião e digo a verdade, normalmente você pode ter certeza que eles não conhecem essa passagem que nós acabamos de ler. Uma pessoa que tem o amor de Deus não ama inconvenientemente, ela respeita, ela é delicada e ela diz a verdade e ela é sincera, mas fala isso, como nos diz Efésios 4:15, em amor. Sabe muito bem mesclar todas essas virtudes com o amor. Às vezes, a nossa franqueza passa longe da nossa compaixão. A cortesia trabalha em harmonia com o amor. Ela mantém todas as outras virtudes harmonizadas, juntas, e previne que uma perca o controle da outra, que uma perca e desequilibre a outra. Qualquer serviço que façamos, ministério que tenhamos, devemos desempenhar com cortesia, e que essa característica faça parte da tua e da minha vida, da nossa história. O segundo ponto que eu queria tratar é que a cortesia é
O amor simples. É a simplicidade do amor. A cortesia é uma daquelas coisas que é tão simples que podemos esquecê-la. É muito simples. A maioria de nós quer se envolver em grandes questões, grandes expressões do amor. Eu acho que Paulo, quando estava na primeira parte desse capítulo 13, ele estava falando acerca disso. Quando ele falou de coisas magnânimas, coisas grandiosas, que as pessoas fazem por amor, martírio, dar o dinheiro aos outros, a obra, a causa do Evangelho, todas as coisas realmente são grandes. Mas, veja você, cortesia não é um grande engajamento do amor. A cortesia é o amor nas pequenas coisas. A cortesia é a simplicidade do amor. Você entende? É o bom dia, é o obrigado, é boa tarde, como vai você? É você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar em algo? Uma pessoa comprometida com o tipo de amor de Deus, tão simples, mesmo que ele seja uma pessoa simples, essa pessoa vai se dar muito bem em qualquer situação. Ela vai saber o que deve ser feito em qualquer situação. Eu conheço gente assim, talvez que não seja uma pessoa que eu possa dizer intelectual, talvez não saiba dizer palavras de forma correta, mas são simples, são tremendos, são pessoas amáveis demais, têm simplicidade, têm afabilidade. Essas pessoas são cheias de cortesias. Essas pessoas se encaixam em qualquer extrato social, em qualquer lugar. Vive a simplicidade. As pequenas coisas fazem uma grande diferença em qualquer relacionamento. Experimente. Se o seu relacionamento não está bem com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, com um amigo, experimente ser alguém que se porta convenientemente, que tem cortesia. Muitas coisas mudarão na tua vida. Quando você ama alguém, você realizará pequenos atos de amor que ninguém mais faria. Quando você ama alguém, você coloca essa pessoa em primeiro lugar em seus pensamentos e ações. O amor não se comporta convenientemente. O amor pensa em pequenas maneiras de expressar-se. A cortesia é o amor nas pequenas coisas. É a destilação do amor, até nos atos mais comuns, no cotidiano. E é aí que nós precisamos utilizar e demonstrar o nosso amor. Nós precisamos, no dia a dia, em pequenos gestos, de forma simples, sinalizar ao outro que nós o amamos. Que Deus enche o nosso coração com essa cortesia, para que nós expressemos o nosso amor e a afinidade que temos com as outras pessoas. Eu queria, antes de encerrar, falar só do terceiro ponto, brevemente, e nós já vamos encerrar esta reflexão, essa característica do amor. A cortesia é a sensibilidade do amor. Aquele que permite que o amor de Cristo controle, não será indelicado, não será áspero, não será grosseiro, não será descortês. Ele é
delicado. Embora a palavra no português, cortês, surgiu originariamente da palavra corte e sugere os costumes que prevaleciam nos palácios. Ela veio a significar para nós aquele que demonstra consideração, respeito por outras pessoas e pelos sentimentos dessa pessoa. Aquele que age com tato, preocupa-se com os outros, diz coisas apropriadas no tempo apropriado, de uma forma amorosa. Eu já vi pessoas repreenderem outras de forma inapropriada, inadequada. Por exemplo, alguém que de alguma maneira tinha um vocabulário um pouco repleto, por exemplo, com palavrões e palavras chulas. E essa pessoa chegou a ele e disse: onde você aprendeu essas palavras? No chiqueiro? Olhe bem, a pessoa que ouviu uma repreensão como essa até pode parar de falar palavrões, mas talvez esta pessoa que repreendeu não terá mais a chance de falar com esta pessoa. O amor cortês é sensível. Como cristãos, mesmo se estamos em desacordo com uma questão, com a posição de alguém, devemos saber como fazê-lo sem sermos grosseiros ou indelicados. Aqui, então, eu passo algumas perguntas para que você considere se você é cortês, educado, se você é delicado com as outras pessoas. Você despreza ou ignora os outros? Você é sensível às necessidades e sentimentos de outras pessoas? Você é cortês com os outros, mesmo se eles não se encaixam no seu perfil ou no seu plano? Você faz pequenas coisas que facilitam as outras pessoas no dia a dia? Você entra na frente quando tem oportunidade, entra na frente dos outros na fila? Você abre a porta para uma pessoa, para o mais velho, para uma mulher, para a sua esposa, para o seu filho, para um amigo? É triste que a maioria dos cristãos fiquem aquém, bem abaixo das normas de etiqueta que o mundo aceita. Muitos cristãos não foram ensinados a serem corteses. Basicamente, o que Paulo está dizendo aqui, e eu quero encerrar, é o seguinte: o amor tem boas maneiras, o amor é cortês, o amor não é indelicado. Lembre-se, você pode dizer as coisas certas de maneira errada. Nós precisamos examinar a nós mesmos diante de Deus. O nosso amor é indelicado ou é cortês? Quero garantir para você, quero assegurar a você que a cortesia é o melhor caminho a seguir. Que Deus me ajude, que Deus te ajude a aplicá-la nos nossos corações. Deus abençoe você. Muito obrigado por estar comigo até esta hora. Que essa palavra entre ao teu coração e que, mesmo que alguém não está sendo cortês com você, não seja como ele, não seja como ela.
Você é diferente. Trate os outros muito bem. E aí você vai espelhar a forma do teu Pai, que é bom para com todos e ama até os ímpios. Deus contigo, querido, querida. Uma boa noite a você. Um bom resto de semana, um restante de semana abençoado. A todos vocês que me assistem. Nos encontramos novamente na semana que vem, se Deus assim permitir, se estivermos por aqui. Nos encontramos quinta-feira, novamente, às 8h30. Um abraço a todos, que a paz de Cristo reine na vida de todos vocês. Muita vida. Deus convosco. Tchau.